Oi, tudo bem? Meu nome é Luiz Santa Cruz. Pedi para o Roberto para eu começar a apresentação aqui, ele me coloca depois do presidente e do vice-presidente do Open Group. Pelo menos eu falo português, né? Então vamos lá. Bom, nos últimos 3 anos, a gente tem tentado trazer aqui para o evento do Open Group temas que tragam a arquitetura corporativa um pouco mais para a prática. O que a gente tem percebido é, a gente como consultoria, quando a gente chega nos clientes, existe um gap muito grande entre o que o cliente acredita ser arquitetura corporativa e o que a gente tem como oferta de arquitetura corporativa. Muitas vezes o cliente acredita que para ter arquitetura corporativa a gente precisa ter um nível de maturidade muito elevado, que a gente precisa ter os domínios muito bem estruturados, e não é muito bem assim que funciona. Então, a gente trabalha com 3 soluções no mercado. A gente trabalha com a oferta de soluções de ferramentas mesmo de arquitetura corporativa. Então, hoje a gente está com o Quality e com o Alphabet. A gente trabalha com treinamentos de TOGAF e treinamentos em arquitetura corporativa. E a gente trabalha com a arquitetura, que é a implementação da área de arquitetura corporativa nas organizações, que é um pouco do case que eu vou trazer para vocês hoje. Então, infelizmente, a gente não vai poder abrir o nome do case que a gente está trazendo, mas foi um case de um varejista que ele recebeu uma consultoria dentro da área de TI dele, e essa consultoria montou um capability model de todas as capacidades de arquitetura que ele tinha. E dentro desse Capability Model, eles tinham lá a capacidade de arquitetura com uma avaliação muito baixa, com um nível de maturidade muito baixo. E aí eles contrataram a gente como solução, como ferramenta e como consultoria para dar início a esse processo. Então, só voltando um pouco aqui, dos motivos que a gente vê que os clientes ficam receosos em adotar a iniciativa de arquitetura corporativa, seja como uma consultoria externa ou como uma iniciativa interna exclusivamente mesmo. Então, nós acreditamos na iniciativa, mas ainda não temos maturidade para desenvolver arquitetura corporativa. Bom, a primeira boa notícia é que todo mundo já faz arquitetura corporativa. A gente, em todas as organizações, a gente tem projetos e iniciativas que envolvem vários domínios. A gente tem projetos que envolvem processos, aplicações, tecnologia, está todo mundo passando por essa etapa de transformação digital, pela jornada para a nuvem, e todos esses projetos envolvem todos os domínios que a arquitetura está propondo. Então, você tem que ter uma visão holística para trabalhar tudo isso. E ter essa visão holística é justamente o produto da arquitetura corporativa. Então, independe do nível de maturidade que você quer chegar com o primeiro projeto de arquitetura corporativa. Todo mundo já está com algum nível dentro da sua organização. O segundo ponto iremos iniciar a implementação e depois falaremos sobre ferramenta. A gente já participou de alguns projetos de cliente, implantando arquitetura corporativa sem ferramenta. Obviamente, você consegue mapear alguns dos princípios lá da arquitetura, sem uma ferramenta especialista em arquitetura corporativa, mas uma das vantagens da arquitetura corporativa é que ela consegue reduzir a complexidade do negócio. Então, vamos pensar aqui só um modelinho. A arquitetura corporativa, a gente consegue desmembrar em até 6 domínios, né? Então, a gente pode pensar em estratégia, processos, aplicações, tecnologia, GRC e organização. Mas vamos pensar só em 2. Vamos falar de processos e de aplicações. Então, vamos imaginar que a gente está sem ferramenta, modelando lá no nosso PowerPoint, no nosso Excel, todas as informações a partir de uma aplicação. Então, a gente está lá colocando o nome da aplicação, a gente está colocando quantos usuários tem, qual é o contrato daquela aplicação, qual que é o release que está instalado, em que servidor que aquela aplicação está instalado. Beleza. Terminei e o ciclo de vida da aplicação, terminei a minha caixinha de aplicações. Vou lá para a minha etapa de processos. Então, eu faço todo o CIPOC do meu processo. Quem executa, como executa, qual é a decomposição daquele processo. E aí, eu preciso fazer a integração entre esses 2 domínios. Está cada um trabalhando lá com o seu Excelzinho. Eu preciso responder, dentro de um projeto novo que eu tenho, qual é a funcionalidade que eu preciso para atender uma determinada atividade de um subprocesso que eu tenho dentro do meu negócio. Essa resposta holística, trazendo só 2 domínios, ela já é muito complicada. Você fazer isso através de um Excel vai ficar ainda mais complicado.
Um terceiro ponto é, não temos uma boa relação com o pessoal de processos, aplicações, projetos e infra. Essa é clássica. Geralmente tem uma área encabeçando a iniciativa de arquitetura corporativa, geralmente é TI, geralmente a área de projetos de TI, ou alguma área que já tenha esse conhecimento de TOGAF e que queira fazer essa iniciativa, mas a gente tem algumas áreas a conquistar quando a gente quer fazer a implementação. Então, uma coisa que a gente separou que a gente tem que ter 3 coisas para conseguir trazer esses domínios para dentro do jogo junto com a gente. A primeira delas é a autoridade. Então, a gente precisa ter alguém dentro dessa área que acredite na iniciativa de arquitetura corporativa, ou a gente mesmo ter autoridade dentro dessa área. Isso é necessário, vocês vão ver mais adiante, quando a gente apresentar o case, o porquê, porque as informações precisam estar sempre atualizadas e com certo nível de completude. A gente precisa ter recurso, então não adianta a gente pegar lá uma área que está abarrotada de trabalho, eu sei que todo mundo hoje em dia é abarrotado de trabalho, mas a gente precisa separar um recurso para trabalhar com arquitetura corporativa. É muito utópico a gente achar que dentro da bagunça que o dia a dia toma a gente não vai precisar separar um momento para fazer arquitetura corporativa. A gente precisa, sim, ter esse momento de dedicação à arquitetura corporativa. E o mais importante deles é benefício. Quando a gente fala de arquitetura corporativa, a gente está falando sim de integrar esses domínios, mas se as áreas isoladamente não tiverem benefícios no uso de arquitetura corporativa, essa iniciativa vai morrer. Porque no primeiro momento que as informações do meu repositório ficarem obsoletas, a arquitetura corporativa vai dar uma resposta errada e aí ela está fadada ao fracasso. Então, o benefício é o ponto mais importante para trazer esses domínios para dentro do jogo junto com a gente. A gestão não entende a necessidade, então a gente tem muitas abordagens, a gente tem muitos exemplos, esse próprio fórum é uma oportunidade muito boa da gente convencer a gestão da importância da arquitetura corporativa. A gente trabalha com a Software AD, e a gente comercializa também, junto com eles, o Alphabet. E lá você encontra também uma série de apresentações de como que uma iniciativa de arquitetura corporativa, utilizando o Alphabet, que é a solução deles, pode trazer muitos benefícios profissionais para o próprio CIO. Como a área de arquitetura corporativa ela tem ROIs muito diretos, né, de economia financeira ou de ganho, otimização da área de TI propriamente dito, você consegue trazer muitos benefícios para a gestão, para que ela ajude a gente a encabeçar essa área de arquitetura corporativa. E, por fim, a gente já faz arquitetura no Excel e no PPT. Quando o cliente fala isso para a gente, o que a gente costuma fazer é importar o PPT e o Excel dele para dentro de uma solução de arquitetura corporativa e pedir uma resposta holística. Então, a gente coloca isso dentro do Qualyor, geralmente dentro do Qualyor, e aí o cliente fica lá com a planilha Excel dele na nossa frente, a gente pede uma resposta holística. Então, me diz, você tem uma regulação, vamos falar SUSEP, que eu vi que tem algumas empresas de seguro aqui. Então, tem uma regulação da SUSEP. Para atender a regulação XPTO da SUSEP, me diz qual servidor, que é um item de tecnologia, que está lá distante do domínio de regulação, do domínio de estratégia da SUSEP. Me diz como é que você responde e qual é o servidor que está respondendo a sua regulação. É uma relação de contexto de 5º grau. Então, sem uma ferramenta de arquitetura, mais uma vez, vai ficar difícil. Não estou aqui para defender soluções de arquitetura corporativa, mas eu estou aqui no sentido de mostrar que, quando você vai implantar a área de arquitetura corporativa, ter uma solução vai ser um grande benefício que a gente vai ter lá na frente. Bom, para implantar a arquitetura corporativa, numa primeira rodada, a fase preliminar do TOGAF é a fase que fala como fazer uma área de arquitetura. Então, é a fase que nos ajuda a estruturar a área de arquitetura corporativa. Junto com a SET, que é um parceiro nosso do Rio de Janeiro, e agora aqui em São Paulo também em alguns projetos, como no McDonald's, a gente montou um Canvas, e é um Canvas, basicamente, que passa por todas as etapas que a fase preliminar do TOGAF propõe para a gente. Então, qual a ideia? A ideia é que, preenchendo esse Canvas, ao concluir esse Canvas, você vai estar pronto para fazer a sua primeira rodada de arquitetura.
Então, a gente vai passar por várias coisas nesse Canvas. Eu não vou passar por todas aqui na apresentação, senão vai acabar ficando muita coisa. Mas a gente passa por abrangência, áreas da empresa com interface, equipe, ferramenta, processos, indicadores, metamodelo, padrões, princípios e comitê. São pontos muito, muito importantes para que a gente tenha a resposta para esses pontos, para quando a gente for fazer a nossa primeira rodada de arquitetura. Bom, a primeira etapa que a gente tem que passar é a etapa de abrangência. O TOGAF, ele separa a arquitetura corporativa em 3 domínios. Então, ele fala lá em negócio, aplicações e dados e tecnologia. Quando a gente vai discutir com o cliente, a gente costuma separar esses domínios um pouco mais. Então, a gente pega 6 domínios. Então, a gente pega lá estratégia, processos, aplicações, informação, organização, tecnologia e ainda tem clientes que a gente adiciona GRC. Então, o que a gente vai fazer quando a gente começar um projeto de arquitetura? A gente tem que entender qual é o key user dessas áreas. Então, primeiro a gente tem que entender como é que são essas áreas na organização, né? Elas vão ter outros nomes, elas vão ser conjugadas em alguns casos, elas não vão existir em outros. Então, a gente tem que entender um pouquinho mais como que funcionam essas áreas na organização. Entendeu como que funcionam essas áreas na organização? A gente precisa elencar um key user para cada uma delas e ver como elas trabalham. Então, entender como que elas fazem as documentações, como que o pessoal de aplicações faz o APM deles, como que o pessoal de processos está modelando esses processos, como que as normas são documentadas. E aí, a gente vai entendendo cada um dos domínios e como eles trabalham. Um ponto muito importante é a gente identificar as dificuldades que essas áreas têm. Porque quando a gente identificar as dificuldades, vai ser a nossa oportunidade de trazer os benefícios que a gente estava falando lá no começo. Nesse cliente, que é o case que a gente está trazendo aqui, eles tinham uma área de riscos com uma pessoa extremamente qualificada em riscos, para trabalhar com riscos, mas essa pessoa estava trabalhando no Excel. Então, ela fazia lá um levantamento de riscos, utilizando algumas metodologias, mas ela não tinha uma forma de trabalho estruturada para fazer isso. Então, a gente colocou lá, no caso, foi o Qualyor que a gente plantou nesse cliente, o Qualyor tem um módulo de gestão de riscos, então a gente colocou esse módulo lá para eles, para trabalharem com gestão de risco, e aí eles começaram a fazer um trabalho desde o levantamento da vulnerabilidade, ameaça, como que isso se torna um risk assessment, gera o risco, e aí eles passaram a utilizar o Qualyor como solução de gestão de riscos e junto com essa jogada de utilizar o Qualyor com gestão de riscos, eles entraram para o jogo de arquitetura. Então, a grande questão aqui é que a gente, como arquiteto corporativo, a gente não mete a mão na massa para documentar domínio de ninguém. A nossa responsabilidade como arquiteto corporativo é conceder para o negócio rapidez na visão holística para a tomada de decisão. Seja uma visão holística para conceber uma arquitetura-alvo de um projeto, seja uma visão holística para dar uma resposta rápida, seja uma visão holística para entender como é que vai ser a minha transformação digital ou a implantação de uma nova tecnologia no meu negócio. Esse slide eu coloquei aqui porque é uma dúvida muito comum dos clientes que a gente tem, tá? Às vezes, a arquitetura corporativa, no desespero de colocar os domínios para dentro, ela acaba assumindo responsabilidades que não são delas. E aí isso acaba se tornando um problema lá na frente, que a gente fica com áreas duplicadas. Então, a gente acaba entrando naquela história de quem mexeu no meu queijo, e isso acaba sendo muito complicado dentro das organizações. Então, vale mais a pena gastar um esforcinho com as áreas de domínio para tentar trazer eles para o jogo, em vez de tentar fazer o trabalho deles. Esse foi, na verdade, o framework que esse cliente ficou no... Misturando o relógio. Esse foi o framework final que a gente teve no cliente. Então, vocês viram que está sem aqui o último nível do domínio de organização, mas aqui tem todos os domínios que eles optaram e eles, inclusive, adicionaram o domínio de risco de TI. O que significa essas camadinhas aqui? Significa que eles vão mapear, deixa eu pegar o processo como exemplo, desde o nível de macroprocesso, cadeia de valor, até o nível de tarefa e atividade. A mesma coisa para aplicações, infraestrutura, tecnologia, etc.
Um ponto muito importante. Lembra que eu falei que em alguns clientes a gente acaba optando por utilizar a ferramenta de arquitetura como ferramenta da área de domínio? Isso pode ser uma escolha, mas nem sempre isso vai ser uma verdade. No caso desse cliente aqui, ele já tinha uma solução de CMDB que atendia ele muito bem. Então, ele não precisava usar uma solução de arquitetura para fazer a documentação que ele já fazia. Então, o que a gente fez? A gente separou assim, você não tem uma solução aqui boa para modelagem de organização, processos, eles utilizavam uma ferramenta free de modelagem, que também foi substituída pelo Qualia. Vocês não têm uma solução para falar de arquitetura de dados e nem de riscos de TI. Então, para isso, vocês utilizam o Qualia. Agora, como vocês já têm um CMDB, a gente vai puxar todas as informações do CMDB, tanto de infraestrutura quanto de aplicações para o nosso repositório. E aí os arquitetos corporativos fazem o link dessas informações com os outros domínios. Então, toda noite roda uma rotininha lá, o CMDB é atualizado e eu atualizo na minha ferramenta de arquitetura corporativa. E aí entra uma parte muito importante, que é a definição dos padrões e do metamodelo de arquitetura corporativa. Tem algumas discussões, que eu nem vou entrar muito no mérito aqui, mas as discussões das notações que a gente vai utilizar para falar de arquitetura corporativa, se eu vou utilizar Archimate, se eu vou utilizar a notação que minha ferramenta propõe, a nossa opinião, como organização, é que a gente vai utilizar a notação, o metamodelo que atenda o meu stakeholder. Se eu vou modelar um processo, eu vou modelar ele para um desenvolvedor? Ótimo, eu uso BPMN. Se eu vou modelar um processo para um atendente de loja, se eu estou falando do varejo, né, eu vou utilizar uma notação que esse cara entenda com o mínimo de explicação possível. Então, focar na nossa arquitetura em quem está recebendo a nossa arquitetura, quem é o consumidor da arquitetura. Então, quando a gente fala de metamodelo, a gente está falando basicamente do seguinte: quais diagramas que eu vou utilizar para representar cada um dos meus domínios? Dentro desses diagramas que eu utilizo para representar os meus domínios, quais objetos que eu utilizo? E quais são os atributos desse objeto? Para eu chegar num diagrama feio desses daqui, aqui eu tenho só 2 domínios, tá? Eu tenho processos e eu tenho organização. Então, vocês vão ver que aqui em processo, eu tenho pointer aqui, Roberto? Não sei como é, mas eu tenho processos aqui, eu tenho os diagramas que eu utilizo para modelar processos, eu tenho os objetos que eu utilizo para modelar um processo, e eu tenho todas as informações sobre ele. Então, se eu for falar de um processo que eu estou modelando, eu tenho que falar o nome dele, a descrição, o propósito da existência daquele processo, quem é o dono, quem são os recursos que trabalham nele, se ele tem alguma decomposição, se ele é subsidiado por alguma aplicação de TI, se ele tem algum documento associado, se ele existe porque eu estou atendendo alguma regulamentação, e assim sucessivamente. Então, definir o metamodelo da sua arquitetura garante a completude da sua arquitetura corporativa. E mais do que isso, garante, se for eu que estou modelando um processo na sua organização, em determinado momento chegar o Bruno para modelar um processo na sua organização, vai estar todo mundo falando a mesma língua. Então, essa é a importância do metamodelo. É uma etapa um pouco menos estratégica e mais burocrática, mas a gente vê que no andar da arquitetura corporativa é uma etapa muito importante. E aí, tiveram algumas áreas lá que passaram pela nossa avaliação, quando a gente estava falando do nosso framework, e que acabaram ficando de fora. Geralmente isso acontece com a área de projetos um pouco, a área de processos tem uma forma de trabalhar um pouco diferenciada. Então, e estratégia é uma área também que é mais difícil de conseguir trazer para o jogo. Então, a gente tem que entender como é que a gente vai trabalhar com esses stakeholders. Então, aqui, nada mais é do que fazer um mapa de poder de influência e ver e montar uma estratégia para, no longo prazo, conquistar esses caras, mas no curto prazo, o que a gente vai fazer com eles? Então, a gente mantém ele informado, ele é um participante-chave, ele está dentro da arquitetura corporativa, ele vai receber as informações dos nossos produtos, né? A gente vai só manter ele informado. O que a gente vai fazer com esse stakeholder? Aqui, esse diagrama tem uma série de decomposições de como trabalhar em cada um desses itens, tá? Aqui está só um resumão. Como arquitetos corporativos, a gente vai na área de todo mundo, criando documentações, criando formas de trabalho.
E a gente precisa fazer isso para a gente também. Criar indicadores para a área de arquitetura, provar o nosso valor e provar o porquê que a gente está ali é a etapa fundamental. Então, que todos os nossos projetos tenham ROI e que nossas atividades diárias também tenham ROI. Então, aqui está um pouco dos macroprocessos, claro que também eles têm decomposição, mas aqui estão um pouco dos macroprocessos desse cliente. Então, ele tinha atividades lá de controle, participação de comitês externos, acompanhar e medir as atividades, estabelecer os fluxos de governança, a gente já vai entrar um pouco mais nisso. Aderir a modelos de governança, estabelecer o comitê de arquitetura, manter a arquitetura atual e futura. E aí, um grande parênteses para esse item. De novo, gente, um repositório de arquitetura, ele só é válido quando ele é atualizado, para que a todo momento, todo mundo que entrar nesse repositório de arquitetura tenha uma informação assertiva. Eu acho que todo mundo aqui já trabalhou em algum projeto, seja de APM, seja de mapeamento de processos, que as informações, depois que a consultoria foi embora, elas ficaram obsoletas e aquela iniciativa, onde foi gasto muito dinheiro, a iniciativa morre. Então, essa é uma preocupação que a gente tem que ter. Como é que a gente mantém a nossa arquitetura atual e futura sempre, sempre, sempre atualizada. E buscar novas tecnologias. Então, a gente, como arquiteto corporativo, a gente tem um pezinho lá na TI e a gente tem um pezinho no negócio. Então, a gente tem que trazer inovação para o negócio. Eu acho que esse é o nosso grande valor dentro da organização, além dos trabalhos que a gente executa no dia a dia. Mas trazer inovação, trazer novas soluções, trazer novas tecnologias para o negócio é o papel fundamental do arquiteto corporativo dentro das organizações. Então, aqui eu trouxe alguns fluxos de governança da arquitetura para vocês conhecerem. É uma máquina de estado dentro de uma ferramenta de arquitetura, onde tudo que você cria, ela passa por um fluxo de aprovações para que todo mundo tenha conhecimento. Passar por um fluxo de aprovação não é só garantir que está certo. Passar por um fluxo de aprovação é garantir que aquilo tem um consenso na organização, que as pessoas da minha organização conhecem aquele tema, conhecem aquele processo, conhecem aquela aplicação e que todo mundo está consciente do que está acontecendo na organização. Então, esse daqui é um fluxo de processos. Então, o pessoal vai lá, ele elabora, passa por uma validação metodológica e arquitetural. O que é a validação arquitetural? É garantir que o processo que eu mapeei está linkado com os outros domínios da arquitetura. Trabalho aí do arquiteto corporativo. Ele passa por uma validação de projeto, validação da área de negócio, homologação e vai para a produção. Até o pessoal, o dono desse fluxo, está aí junto com vocês. Um outro ponto importante, aí foi um uso um pouco mais criativo que fizeram dos fluxos de governança da arquitetura corporativa. Todos os arquitetos corporativos e todo mundo que participa desse processo arquitetural, mesmo que não seja arquiteto corporativo, ele tem responsabilidades. Ele tem que aprovar diagramas, ele tem que gerar fluxos. Então, o que a gente fez em um dos nossos clientes? Quando a Luísa ocupa a posição de analista de aplicações, Luísa saiu de férias, automaticamente a solução coloca uma pessoa no meu lugar, dentro do trabalho de arquitetura corporativa, para executar todas as minhas atividades de arquiteto corporativo. E, por fim, aqui um fluxo super complexo, que é um fluxo de aprovação de risco. Risco é uma informação extremamente estratégica dentro da nossa organização. Ela é crítica. A gente está vendo, a gente vai ter workshops amanhã falando da criticidade das informações, né? Então, aqui eu tenho um fluxo de governança de riscos. Então, um risco pode ser aprovado, basicamente. Um risco pode ter uma ciência de, bom, eu tenho aquele risco, não tem nenhuma ação de mitigação que eu possa fazer, vai ser isso mesmo, segue a vida. Ou eu posso aprovar uma exceção. Então, eu tenho um risco de liberar o Skype na minha organização, mas eu vou aprovar uma exceção para um usuário XPTO e ele vai poder utilizar essa solução dentro da minha organização. Então, aqui foram só alguns exemplos de fluxos de governança. Mas dentro da arquitetura, para cada objeto que você cria ou para cada diagrama que você cria dentro da sua governança, você precisa ter um fluxo para controlar o ciclo de vida desses ativos. Bom, e a parte mais interessante do projeto, que na minha opinião é a parte mais importante, que é fazer o ADM. Todo mundo aqui que já ouviu falar de TOGAF, já ouviu falar do ADM, e o ADM é o método que a gente desenvolve a arquitetura. Então, a gente se preparou até agora para conseguir desenvolver a arquitetura, e agora a gente precisa
é fazer rodar essa arquitetura com projetos novos. Então, como que a gente desenhou nesse cliente? Bom, eles têm BPs lá, que são business partners, que são pessoas com conhecimento de tecnologia, que ficam rodando no negócio, buscando novas ideias e novas formas de otimizar as ações de negócio que acontecem. Então, esses BPs chegam no final do dia com uma série de ideias. Essas ideias, nessa primeira etapa, nessa primeira bolinha do meu framework, do meu ADM, que foi customizado, tá? Esse aqui não é o framework do TOGAF. Essas ideias são escolhidas, a gente faz um funil de ideias com base em quão holísticas elas são. Então, as ideias, por que mais holísticas? Né? Porque é aí que a arquitetura mais vai poder ajudar na gestão dessas iniciativas. Então, a gente seleciona essas ideias e elas vão para a visão da arquitetura. Na visão da arquitetura, a gente cria um canvas para essas ideias. Então, a gente cria uma arquitetura-alvo. Então, eu tenho lá um cenário atual, eu tenho esse cenário atual de todos os pontos de vista, né, processos, aplicações, tecnologia, e eu desenho o meu cenário futuro falando quais itens eu vou impactar. Não o que eu vou impactar e nem como eu vou impactar ainda, mas o que eu vou impactar em termos de processos, aplicações, tecnologias e dados. Feito isso, eu passo lá para o pessoal de negócio fazer toda a metamodelagem dos processos de negócio que vão ser alterados. Ou seja, aqui eles estão modelando como que o negócio quer que funcione aquela nova ideia que ele teve. Modelado como o negócio quer que funcione as novas ideias que ele teve, vai para o pessoal de aplicações, dados, tecnologia e gestão de riscos, para que eles façam a viabilidade das aplicações e para que eles façam a análise de risco do que está sendo proposto pelo negócio. Obviamente que esse ciclo aqui, ele pode ir e voltar, porque o negócio pode pedir uma solução que seja inviável tecnicamente ou que tenha um risco absurdo para o negócio e que a gente tenha que voltar dentro desse ciclo, tá? Ele é um ciclo que ele pode ser interativo a todo momento. Feito isso, o pessoal de aplicações, dados, tecnologia, ele criou vários cenários, ele nunca deve criar só um cenário, então ele vai criar vários tipos de solução que ele pode ter para viabilizar aquela implementação, e aí a gente vai decidir por um deles, e o pessoal de implantação de projeto vai seguir a vida deles. E por que eu digo seguir a vida deles? Porque eles podem fazer isso com ágil, eles podem fazer isso com cascata, eles podem fazer isso utilizando a metodologia de gestão de projetos que eles bem entenderem. A gente não está concorrendo com esses caras em nenhum momento. Essa é uma pergunta muito recorrente nos nossos clientes. A gente tem clientes que estão aqui que estão utilizando metodologia ágil, tem clientes que estão utilizando waterfall, e concorre pouco com a arquitetura corporativa. Já vi, inclusive, alguns modelos de como os dois trabalham juntos e sempre dá muito certo, tá? Sem grandes interferências. Por fim, a gente faz uma análise de conformidade para ver se o que foi sugerido foi implantado. Isso é muito importante. E aí a gente faz o cadastro dos artefatos gerados. Então, tudo que foi adquirido nesse novo projeto, todo o processo que foi implantado, a gente faz o cadastro dele dentro da aplicação. E, obviamente, lembra que no ciclo do ADM tem os requerimentos aqui no centro, a gente trocou e a gente colocou a atualização das boas práticas de arquitetura, atualização dos princípios de arquitetura a todo momento, atualização dos artefatos a todo momento, através do ciclo de vida que a gente criou lá, que eu mostrei para vocês do fluxo de governança. Bom, outra parte desse canvas que a gente criou é a escolha de ferramenta. Aqui está o Qualyor, porque foi o Qualyor que esse cliente escolheu, mas eu particularmente entendo que se a gente está trabalhando com as 5 ferramentas líderes aí do quadrante do Gartner, a gente não tem muito o que se preocupar em questão de qualidade de ferramenta. Não seria uma preocupação que a gente deveria ter. Eu conheço 3 delas um pouco melhor, mas o que a gente sugere sempre para os nossos clientes é que antes de iniciar o trabalho de arquitetura corporativa, peça uma reunião com esses players e entenda a proposta de cada solução de arquitetura corporativa. Cada uma tem o seu approach e são muito distintos. A gente tem soluções de arquitetura corporativa que eles são grandes conectores de gerar as visões holísticas da arquitetura corporativa. Então, bom, você tem os seus processos extremamente mapeados, você tem as suas aplicações muito estruturadas no CMDB, você tem todos os seus domínios redondinhos.
Já vou terminar, Roberto, um segundo. Você tem todos os seus domínios redondinhos. Você vai lá e só pluga essa aplicação e ele te dá as visões holísticas. Agora, se você tem uma necessidade de modelar artefatos, talvez você precise de uma solução que te permita modelar artefatos de arquitetura também. Então, eu acho que essa atividade de escolher qual é a ferramenta que você vai utilizar é uma atividade prévia ao seu trabalho. Conheça. Temos aqui o Alphabet com a Software AD, o Plata aí também, o pessoal da Mega, a gente com Qualia. Então, isso é muito aberto, os players trabalham todos juntos. As ferramentas são muito diferentes, então vale a pena conhecer todas de fato. E aí, aqui para finalizar, uma externalidade positiva que a gente teve no nosso projeto. Lembra que eu falei que que a gente foi chamado nessa empresa porque eles tinham feito um capability model com as capacidades da área de TI que eles deveriam melhorar. E quando a gente terminou o trabalho de melhorar a maturidade da capacidade de arquitetura corporativa, como a gente tinha mexido em cada um dos domínios da arquitetura corporativa, a gente viu que a gente acabou levando a maturidade de diversas outras capacidades que eles tinham na organização e que não eram o nosso foco no momento. Então, aqui está um pouco das capacidades que com esse trabalho de arquitetura corporativa, a gente conseguiu melhorar junto com eles e isso foi um grande motivo de sucesso do projeto, além da própria implantação da arquitetura corporativa em si. E, por fim, aqui vocês veem como ficou o nosso Canvas. Aqui já todo preenchidinho, até com as etapas que eu pulei. Então, como ficou a estrutura organizacional, como ficou o comitê, os princípios de arquitetura, os indicadores. Então, aqui está o Canvas todo preenchido para vocês. Bom, quase estourei meu tempo, era isso. Aqui estão meus contatos. Qualquer dúvida, a gente vai estar aí no corredor para a gente conversar. Eu fico à disposição de todo mundo. Muito obrigada pela presença de todo mundo. Um abraço.